nos alegramos em Cristo, porque a morte dele nos traz alegria. Aleluia. É estranho dizer isso, não é? Dizer que a morte de alguém nos traz alegria. Mas é a única morte. É a morte deste único homem que traz esse sentimento contrário a tudo que nós conhecemos na humanidade como humanos. Porque quando alguém morre, não é motivo de felicidade, mas de tristeza, de saudade, de perda. Mas quando Jesus morreu, sentiram saudade e acharam que era uma perda só aqueles que esqueceram da promessa. Aqueles que estavam a caminho de Emaús. Aquelas mulheres que chegaram diante do túmulo e o corpo já não estava lá. Então eles se entristeceram, porque em algum momento, que seja por um espaço bem pequeno, eles se esqueceram da promessa que Cristo disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue para morrer, para que venha ter vida. É a única morte que traz vida. É a única morte que traz cura. É a única morte que fala de ressurreição. Nos assentamos à mesa do Senhor essa noite, com esse privilégio de poder desfrutar de tudo que Ele conquistou na cruz por nós. Porque Ele diz: fazer isso em memória de mim. Mas a memória que vem na nossa mente, eu creio e acontece assim no meu coração, não é um pensamento triste, rancoroso de perda, não, mas um pensamento de ganho. Porque Ele precisou morrer para que eu pudesse ter vida. Então, Ele perdeu a vida dele para que eu pudesse ganhar a minha vida. Ele ficou enfermo para que você pudesse ser curado. Aleluia. É isso que a mensagem da cruz diz: a salvação através da morte, o perdão dos pecados através da cruz de Cristo. A cruz tão poderosa que nos atrai. E como, meu amado irmão, não oferecer a Ele essa noite um coração cheio de gratidão? Como não trazer à memória o que Ele fez por nós? Como não trazer à memória o favor imerecido de Deus para as nossas vidas? Porque estávamos condenados, sem rumo, enfermos na alma, doentes, sem caminho e esperança. Mas Ele precisou morrer, sofrer, para que pudéssemos ter vida e vida abundante. Essa é a mensagem da cruz. A salvação através do sacrifício de Deus, enviando o seu Filho, para que hoje pudéssemos desfrutar desse momento tão precioso, que é a presença dEle entre nós. Para que através do sangue de Jesus, nossas vestes ser limpas, da maldade, do pecado, do medo da morte. Porque aqueles que têm a Cristo Jesus, não têm medo da morte. Aqueles que tem certeza da sua salvação, não duvida que quando fechar os olhos, abrirão os olhos num lugar de paz e esperança e de plenitude do Espírito. Essa é a promessa de Jesus para nós. Essa é a promessa da sua palavra, que nos traz a certeza que nele nós temos tudo o que precisamos. Que o seu sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você, não foi para que tivéssemos uma vida rica, cheia de recursos. Não, mas uma vida abundante. Sabe o que é vida abundante? É vida verdadeira. É aquela vida prazerosa de se viver, não porque se tem muito, ou se desfruta de muito do que esse mundo possa oferecer, mas é aquela vida prazerosa com a certeza da salvação pulsando dentro de nós. Aqueles que têm medo da morte, aqueles que têm pavor da morte, é porque ainda não tiveram uma experiência profunda com Cristo. É porque ainda não tem a certeza da sua salvação, da sua comunhão. É o que diz a mesa, é o que fala, o pão que é o corpo de Cristo, que foi partido
pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, foi entregue o sangue da nova aliança, que nos traz essa certeza de salvação. Sabe o que entristece o meu coração muitas vezes? Saber que nós, seres humanos, pensamos só no aqui e agora. Pensamos só no hoje, no que a minha carne precisa. Esquecemos que existe algo maior do que tudo isso e eterno. Esquecemos que existe algo muito mais profundo do que essa vida que vivemos aqui nesse mundo passageira. E curta, bem curta por sinal. Vida passageira vai como um sopro, diz a palavra. Como vem com força e ao mesmo tempo vai embora. Mas a palavra do Senhor permanece. Os princípios do Senhor permanecem. A palavra do Senhor é para sempre. Eu passo. Essa roupa estraga, uma hora ela vai para o lixo. Não serve para nada. Esse sapato, uma hora ele vai furar, está quase. Essa calça, uma hora ela vai rasgar. Está por um fio. Essa vida aqui, um dia, vai embora com um sopro. Quantos jovens estão indo embora como um sopro? Porque não se tem idade para ir. Se tem tempo para vir. Se tem dia marcado e idade para vir, que começa com recém-nascimento, mas para ir não tem idade. Bebês estão indo a todo tempo, adolescentes estão indo, jovens, adultos. E o que temos feito com essa comunhão que nos fala sobre a eternidade? O que temos feito com essa comunhão da mesa do Senhor, sem mistura? O que temos feito da nossa vida espiritual? Temos vivido no mundo da lua. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo que está vivendo o mundo espiritual, mas na minha visão tem vivido o mundo da lua. E o mundo da lua não tem nada a ver com o mundo espiritual. O mundo da lua é uma coisa, o mundo espiritual é outra, totalmente diferente. E muitas vezes estamos vivendo no mundo da lua e achando que estamos vivendo no reino espiritual. Reino espiritual é mais real do que o reino físico que vivemos. O reino espiritual, a eternidade, é mais certa do que a vida que estamos vivendo agora. E é isso que a mensagem nos diz. É isso que Cristo veio mostrar. Ele veio quebrar princípios humanos. Ele veio quebrar valores humanos para estabelecer valores divinos. E é isso que a palavra diz. É isso que a cruz grita. Ele veio cancelar os valores humanos que são tão baixos, pequenos. E veio nos mostrar valores divinos que nos levam à eternidade. Por isso que ele foi morto. Por isso que o crucificaram. Porque a humanidade não estava acostumada com valores divinos. Elas estavam acostumadas com valores humanos, que são podres, fracos, passageiros. Que assim como vem com força, vai com força também. Assim como vem rapidamente, rapidamente vai embora também. Só permanecem aqueles que estão firmados na palavra, no Evangelho, na cruz de Cristo. Somente aqueles que comem do pão e bebem do sangue. Somente aqueles que participam verdadeiramente. Não estou falando do ato de comer o pão ou beber do suco da uva, mas estou dizendo literalmente o significado espiritual: comer do pão e beber do cálice. O
corpo que sofreu, o sangue que verteu, o corpo que foi moído pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados, o sangue que foi vertido para nos abrir um novo caminho, para que pudéssemos esquecer os valores humanos que nos distanciam da palavra e nos apegar aos valores divinos que estão muito acima de toda filosofia humana barata e emocional. Os valores divinos que estão muito acima de toda inteligência humana. Os valores divinos são eternos. Aquilo que é humano vai para o túmulo, vai morrer. A palavra permanece para sempre. A palavra permanece para sempre. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo número 23. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo número 23. Quem achou, diga amém. Aos Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem entender o corpo, a importância desse momento. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Esse momento é um momento de comunhão. Mas como a palavra do Senhor diz também, pode se tornar um momento de condenação. Como assim, pastor? Um momento de comunhão para aqueles que conseguem entender a responsabilidade e a necessidade do sangue de Cristo em suas vidas. E um momento de condenação na vida daqueles que tratam esse momento como um momento qualquer, que tratam o corpo e o sangue de Cristo como algo simples. Esqueceram do valor, do compromisso, da santidade, do significado profundo do corpo e do sangue do Senhor. Por isso a palavra do Senhor nos diz que devemos nós examinar a nós mesmos. Devemos nós olhar para dentro do nosso coração e examinar a nossa vida, a nossa conduta, palavras, intenções. Examinar se realmente estamos discernindo, entendendo o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. E então participar desse momento tão precioso e comer do pão e beber do cálice do Senhor. Feche seus olhos. Examine esse homem a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice do Senhor.
Estão convidados a participar da Santa Ceia todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Foram batizados nas águas por imersão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estão em comunhão com uma igreja genuinamente evangélica, que professa a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Vocês virão pelos corredores laterais e voltarão pelo corredor central. Venha rapidamente em adoração ao Senhor, discernindo esse momento em nossas vidas. O céu clama por ti, louvores entregamos hoje aqui, ouvis som do céu. Pode apagar a luz do altar. Venha adoração, venha cantando, venha louvando. Pai nosso, todo o céu clama por ti. Ouvimos. Aleluia. Pai nosso, o som do céu. Pai nosso, Pai nosso, todo o céu louvores te entregamos hoje aqui, ouvimos. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, nos transformar. Espírito, diga Espírito vem, Espírito vem, barreiras quebrar, barreiras quebrar. Espírito vem, nos transformar. Pai nosso,
Espírito Santo. Você que já pegou do pão, feche seus olhos e cante. Espírito, clame por Ele essa noite. O Espírito, diga, vem nos transformar, Senhor. Espírito vem, sim, vem, vem, vem. Espírito de Deus, Espírito vem nos transformar. Diga, Jesus, teu nome vamos exaltar. Jesus, teu nome vamos exaltar. Tua glória, o Senhor vem derramar. Aviva as nossas vidas hoje aqui. Oh, peça, meu amado, peça. Diga, Jesus, 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 Jesus. Jesus, tua glória, aviva. Aleluia, Espírito vem, vem, vem. Barreiras quebrar, Espírito vem. Espírito vem, barreiras, Espírito vem, nos transformar. Jesus, 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 o teu nome vamos. Jesus, teu nome vamos exaltar. Aviva, Senhor, as nossas vidas hoje aqui. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo, que será dado a favor de vocês. O corpo de Cristo que foi oferecido para sofrer a nossa condenação, para carregar os nossos pecados, para ser castigado pelo castigo que estava preparado para nós. Mas Ele levou as chibatadas que eram para nós.
Ele apanhou em nosso lugar. Ele sangrou em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ter mais uma chance de voltarmos a Deus através do seu sacrifício. Erga o pão que simboliza o corpo de Jesus. Senhor, damos graças a Ti e consagramos a Ti este pão, que representa o corpo do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, Senhor. O corpo que foi moído pelas nossas transgressões e pecados, foi castigado para que hoje pudéssemos ter paz. Te louvamos e não encontramos palavras para expressar gratidão por tão grande favor. Santifica este pão, Senhor, trazendo, meu Deus querido, a Tua igreja entendimento, discernimento, que venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, nosso coração, para voltar a Ti, Senhor. Santifica este pão em nome de Jesus. Comemos dele todos. Depois da ceia, Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é um novo caminho, é uma nova aliança no meu sangue. O sangue que será vertido na cruz e que para nós hoje já foi vertido na cruz, derramado até a última gota de sangue inocente. Nós o fizemos ferir, nós o ferimos, nós o fizemos sofrer pela nossa conduta, mas Ele se entregou para morrer por nós e nos abrir um caminho excelente, um caminho verdadeiro, sem engano. O sangue de Cristo, que nos lava de todo pecado e que nos torna aptos a entrar na sua presença. Santifica este cálice, Senhor. Ó Deus querido, e purifica nossas vestes, trazendo consciência aos nossos corações, para que possamos compreender realmente aquilo que lhe agrada e possamos fazer realmente aquilo que o Senhor quer. Santifica este cálice, Senhor. Traz renovo para as nossas vidas, traz paz para os nossos corações. Em nome de Jesus, tomamos dele todos. Jesus, Jesus, Teu nome vamos exaltar. Cante, orando ao Senhor, cante, desejando realmente isso, exaltando realmente. Jesus, Teu nome vamos exaltar. Dê a mão para esse irmão perto de você. Levante a mão dele e cante mais uma vez ao Senhor. Teu nome vamos exaltar. Oh, vem derramar a vida, as nossas vidas hoje. Jesus, Teu nome, Senhor. Jesus, Teu nome vamos exaltar.
nossas vidas hoje aqui. As nossas vidas hoje aqui. Aviva, Senhor, as nossas vidas hoje. Aviva as nossas vidas. Aviva as nossas vidas. Que a vida do Senhor seja a nossa vida. Que os nossos olhos sejam os olhos dele. Os nossos pés sejam os seus pés. Que o nosso coração bata como o coração dele. Este é o avivamento. O reconhecimento de que precisamos dele. Necessitamos plenamente do seu sacrifício para estarmos unidos a Deus. Amém? Aplauda Jesus nesse momento.